Boa tarde a todos. Dando início à última etapa do nosso terceiro congresso, teremos agora o painel intitulado Fala dos Presidentes dos Tribunais. Antes de dar início, queremos uma vez mais registrar e agradecer a presença de Sua Excelência, o deputado federal, Dr. Vitor Lippe, que aqui nos prestigia. Muito obrigado, deputado. Compondo a mesa de trabalhos, anunciamos as presenças do desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a excelentíssima desembargadora, doutora Marli Marques Ferreira, aqui representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o doutor Silvio Hiroshi Oyama, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, o excelentíssimo desembargador Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, o excelentíssimo desembargador Fernando da Silva Borges, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, e Sua Excelência a desembargadora Cecília Marcondes, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Para iniciar o seu depoimento, ouviremos então o presidente do TJ de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Mascaretti. Boa tarde a todos. Dizer da nossa alegria de estarmos aqui nesse evento. Cumprimentar aqui só rapidamente o nosso prefeito municipal, José Crespo, né? Dizer que sou cidadão de Sorocaba, tive a oportunidade de receber aqui o título há alguns anos, né? E me sinto muito feliz aqui, estar sempre participando aqui de eventos e trabalhando aqui pelo Judiciário aqui de Sorocaba. Cumprimentar nossa deputada estadual, Maria Lúcia Amari, também, né? Cumprimentar o nosso querido ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, conselheiro Bruno Ronchetti, né? E aqui já foram nominados os nossos queridos presidentes de tribunais. Estou vendo aqui também nosso deputado Vitor Lippe, deputado federal, né? Em nome desses queridos amigos que estão aqui presentes, cumprimento a todos os demais, né? Cumprimentar aqui, estou vendo aqui muitos estudantes que participaram desde a manhã de todos esses debates, de manifestações e pronunciamentos aqui memoráveis que tivemos. Dizer que é fundamental o encontro desse tipo, né? Que reúne os nossos diversos segmentos da justiça. Aqui nesta mesa nós temos nossa Justiça do Trabalho, representada também pelo Fernando, pelo Wilson, né? O nosso TRE hoje representado pela Marli, mas também é da Justiça Federal, Cecília Marcondes, do nosso TRF, querida amiga, nosso Silvio Oyama, né? O Oyama é um restaurante que nós temos lá em São Paulo, de comida oriental, muito bom, viu? Mas o nosso Silvio Hiroshi Oyama, né? O nosso querido amigo, viu? Prazer em vê-lo, sempre nosso parceiro da nossa Justiça Militar. Dizer que nós temos tido sempre a preocupação de trabalharmos unidos os diversos segmentos da magistratura, porque vivemos um momento difícil, um momento em que não são poucas as iniciativas legislativas que visam enfraquecer o nosso poder judiciário. Iniciativas que visam também, de um modo geral, enfraquecer o próprio serviço público, num momento de crise em que nós temos que estar, na verdade, unidos para o bem da sociedade e fazemos com que as nossas instituições funcionem a contento. Se pensa muito em economia, se pensa muito em dinheiro, mas nós não podemos esquecer das nossas instituições, das pessoas que dependem do serviço público e também não podemos esquecer dos sonhos dessas pessoas, né? Muitas vezes sonhos desfeitos, sonhos que dependem, né, de buscarem os seus direitos no judiciário ou em outros segmentos do serviço público, na área da saúde, na área da educação, né? Então nós temos que estar unidos em diálogo permanente, não só dentro do próprio Poder Judiciário, mas também com o Legislativo e o Executivo, né, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Nós temos nos reunido muitas vezes em Brasília, né? Tivemos a oportunidade de participar de reuniões na Câmara Federal, com a nossa bancada de deputados de São Paulo, né? Tivemos conversando em vários momentos sobre projetos que afetam a estrutura do judiciário, que afetam a boa prestação do serviço público. Nós tivemos aí várias situações em que pretendiam rever a lei de responsabilidade fiscal, que pretendiam, de alguma maneira, dentro do teto de gastos, estabelecer amarras para a boa prestação do serviço público, e isso envolvendo o sistema da justiça, né? Nós tivemos aí, então, uma série de situações em que foi preciso que a União, né, fizesse a diferença para que nós levássemos ao Parlamento, né, tanto no nível federal como a nível local, né, as preocupações que nós temos, né, principalmente como administradores que somos. Hoje nós tivemos aqui uma
palestra excepcional, né, do nosso querido ministro Dias Toffoli, passando um pouquinho das perspectivas do Poder Judiciário, né, fazendo uma revisitação da história da nossa República, da história das instituições republicanas, envolvendo aí o nosso Poder Judiciário, e mostrando que nós temos que, de alguma maneira, repensar o Judiciário. Essa reflexão de repensar o Judiciário foi até apresentada há pouco aqui pelo ministro também, Paulo Dias de Moura Ribeiro, quando mostrou, né, o congestionamento que nós temos hoje nos tribunais superiores. Os nossos conselheiros fizeram também do CNJ um retrato de políticas públicas importantes que nós temos que implementar para fazer com que o nosso Poder Judiciário seja realmente um poder respeitado, seja cada vez mais forte, autônomo, né, e possa prestar um serviço adequado à sociedade. Então, nós temos uma série de situações, né, que nos levam a ter um certo protagonismo e a necessidade de trabalharmos em prol de políticas que vão de encontro ao fortalecimento institucional, né. Aqui em São Paulo, nós temos trabalhado muito, temos conversado também seguidamente com os nossos queridos presidentes de outros tribunais, porque hoje nós temos que investir fundamentalmente em planejamento, né? Foi dito aqui, né? Hoje o juiz não é mais alguém que fica isolado, fechado num gabinete, né, distante das questões primordiais que afetam a comunidade. Não é, o juiz tem que ser hoje também um gestor, né, porque tem que trabalhar para que as suas estruturas, né, os recursos materiais humanos de que ele dispõe sejam utilizados em prol de uma atuação jurisdicional mais célere, uma atuação jurisdicional que vá de encontro às necessidades do jurisdicionado. Então, nós temos que investir em uma série de situações. A demanda é monumental, né? Aqui no Judiciário Estadual, 20 milhões de processos em andamento. Temos aqui, hoje, na Justiça Comum Estadual, 44 mil servidores efetivos, mais 9 mil terceirizados, né? Temos aí 2.547 magistrados em primeiro e segundo grau, né? Outro dia conversamos lá em Brasília sobre presos, né? Alguns estados apresentavam lá, estamos lá com um problema em Roraima, 2.394 presos, outro, temos 8 mil problema nas cadeias, outro temos 40 mil casos no Rio de Janeiro. E aí a ministra perguntou, a ministra Carmen Lúcia, como é que está São Paulo? 234 mil presos. 468 mil execuções criminais em andamento, né? E trabalhamos aí em 319 comarcas, 704 prédios. Então, o que hoje um gestor de uma máquina como essa, de um orçamento de 12 bilhões anuais, tem que fazer? Tem que investir em planejamento. Nós temos que trabalhar, e temos conversado muito, né, investir em gestão. Hoje nós temos lá no Tribunal de Justiça 211 ações entre projetos, outras iniciativas. Só em área de tecnologia, 73 projetos em andamento. O que nós temos que fazer? Temos que monitorar esses projetos, temos que fazer com que esses projetos tenham um cronograma, tenham uma organização. Criamos lá uma unidade de gerenciamento de projetos, com gestor do contrato, com gestor do projeto. Então, acho que nós temos que trabalhar muito nisso, né? Temos que investir também em outras soluções de conflitos, né? Se nós vamos trabalhar pela paz social, não precisa ser necessariamente através da sentença, da decisão judicial, né? Então, temos investido em centros de solução de conflitos, né? Como o Sejusc, que nós chamamos aí. Hoje temos 221 já instalados no âmbito da Justiça Estadual. Então, é uma máquina que nós temos gigantesca, que precisa estar, de alguma maneira, afiada, uma máquina que tem que ter, como eu disse, planejamento, gestão, né? E nós temos que pensar, então, no judiciário de uma outra maneira, né? O judiciário com o juiz, que vai ser um gestor, né? Porque hoje, com esse processo, nós investimos muito no processo digital, que funciona muito bem aqui em São Paulo, né? Mas qual é a dinâmica, né? O peticionamento eletrônico é dioturno, e quando eu falo dioturno é porque é mesmo. Nós fizemos um levantamento. O ano passado, 2016, entraram no nosso sistema mais de 21 milhões de petições, né? E aí fomos ver os horários de peticionamento, né? De manhã não tem muita coisa, que o pessoal normalmente acho que não acorda tão cedo, né? Depois, à tarde, né, temos aí um peticionamento bastante grande, né? À noite, aí de madrugada nós dedicamos 3.200.000 petições de madrugada, né? Nós já estamos falando que é o corujão da justiça, né? O pessoal fica aí trabalhando, né, de madrugada. E o que é importante? Enquanto os juízes
os nossos servidores, né, que são muito dedicados, estão descansando, o pessoal está peticionando. Você abre de manhã, está lá, né? Hoje nós não falamos mais em pilhas de processos, mas em filas de processos que entram no sistema todos os dias, né? Então nós temos que investir muito em treinamento, em qualificação do pessoal. Nós temos que também mudar um pouco a mentalidade dos nossos servidores e dos nossos juízes, do modo geral, né? Hoje, outro dia, eu ouvi uma expressão interessante, que nós temos que pensar menos em CPF e mais em CNPJ, né? Porque nós temos que pensar realmente mais nas instituições, no interesse público, né? E às vezes a gente vê que é uma preocupação, né? A gente às vezes pessoalmente fica muito preocupado com questões individuais, questões pessoais, mas nós temos uma missão, uma tarefa importante, né? E um encontro como esse é fundamental para nós refletirmos, repensarmos o judiciário. Eu dizia, viu há pouco, Paulo, da sua preocupação, né, com esse congestionamento dos tribunais superiores, soluções que nós temos que encontrar, né? Falava agora há pouco o prefeito, né? Aqui nós temos 170 mil execuções fiscais em andamento, e já estão querendo, porque está querendo entrar com 140 mil, eu falei, pelo amor de Deus, vamos devagar, né? 140 mil, né? Temos que arrumar outras soluções para isso, nós estamos trabalhando para que haja um planejamento diferenciado, para que as execuções fiscais tenham um tratamento adequado e possam tramitar também com uma padronização, com uma efetividade maior. Então nós temos que trabalhar também por resultados, né? Então eu vejo aqui, fico muito feliz de ver aqui, por exemplo, as associações, né, presentes, as associações de magistrados, porque eu sempre disse que a associação, né, não é uma entidade para tratar simplesmente de interesses corporativos. A associação é um braço político da magistratura, um braço político importante, porque ela está trabalhando por uma magistratura independente, uma magistratura destemida, que não submeta ao poder político, ao poder econômico, né? E hoje nós vemos como é importante, né, essa perspectiva de um juiz que enfrenta todas as circunstâncias que advêm. Outro dia falávamos até com o ministro Noronha, o juiz também não pode ser subserviente e ter medo da mídia, por exemplo. Também essa é uma outra preocupação, né, que é um outro poder também que pode constranger e viciar a decisão judicial. Então nós temos que ter realmente um padrão diferente, né, de atuação, e nós, como gestores, como administradores do tribunal, temos que criar estruturas para que o nosso poder judiciário realmente seja autônomo, independente e preste um serviço que tenha mais efetividade para a nossa sociedade. É um desafio muito grande em tempos de crise, né? Nós tivemos lá em Brasília, né, os nossos tribunais federais se ressentindo muito dos cortes orçamentários, né? Isso é algo terrível, né, que compromete muito a prestação do trabalho, né, tanto na área da Justiça Federal Comum, como na área da Justiça Federal Especializada, né? Por outro lado, nós temos um tribunal padrão, né, que é o nosso Tribunal de Justiça Militar. Com muita felicidade que estamos recebendo nosso querido ministro Ricardo Lewandowski. Comentar a sua esposa Yara também, né? Dizer que o nosso ministro é um exemplo aí de magistrado e principalmente, dentro daquilo que falamos, de homem comprometido com a causa da justiça, né? Tivemos aí, sempre colocamos isso, né, enfrentando lutas associativas, institucionais juntos aqui em São Paulo, né? Nosso querido ministro foi nosso desembargador aqui do Tribunal de Justiça, trabalhamos juntos na Pamages, né? E sempre com essa perspectiva de termos um judiciário realmente forte e independente, né? Eu já coloquei, viu, o ministro Lewandowski, que a nossa preocupação tem que estar no sentido de estarmos sempre alinhados, né, todos, né, para o fortalecimento do judiciário. E eu tenho certeza que com esses valorosos gestores que tem aqui, com os guerreiros que nós temos nas entidades de classe, com os ministros que nós temos lá no Supremo, como o ministro Lewandowski, ministros como temos no STJ, como o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, nós jamais vamos deixar que enfraqueçam o nosso poder judiciário, jamais vamos deixar que nós tenhamos um poder judiciário de forma subjugada, né, inclusive pela mídia, né, e vamos trabalhar para que as nossas instituições judiciárias, o nosso sistema de justiça como um todo, saia fortalecido deste momento difícil que o país passa, né? A gente sempre fala que é preciso chuva para poder florir, né? Acompanhando a canção aí, né? E nós vamos, como diz o nosso querido poeta, né,
vamos tocando em frente e tenho certeza que o nosso judiciário, as nossas instituições democráticas, republicanas, como sempre fala Lewandowski, sairão fortalecidas desse momento tão difícil do país. O nosso judiciário acho que vai dar o exemplo e nós unidos, com certeza, vamos estar trabalhando para que amanhã a nossa população, né, reconheça o brilho e o valor de cada juiz brasileiro que se dedica todos os dias à sua missão constitucional. Então, eu queria só colocar essa breve saudação, né, dizer que nós estaremos juntos, né, trabalhando pelo fortalecimento do nosso Poder Judiciário. Muito obrigado. Teremos agora a intervenção do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na voz da excelentíssima desembargadora, doutora Marli Marques Ferreira. Boa tarde a todos. Eu saúdo o eminente ministro Ricardo Lewandowski, nosso representante de São Paulo também, juntamente com o ministro Toffoli, junto ao Supremo, ex-presidente daquela egregia corte, que muito honrou a magistratura enquanto ali esteve, sua esposa, doutora Yara. Saúdo também o ministro Moura Ribeiro, um expoente nosso também, paulista, e eu fiquei muito contente porque vi que os nomes todos de São Paulo. Eu quero cumprimentar os colegas de mesa, o presidente do TJ de São Paulo, e doutor Dimas Beles Mascaretti. Eu quero cumprimentar a desembargadora Cecília Marcondes, presidente do tribunal do qual sou originária, o TRF da Terceira Região, os colegas do TRT da 2ª e da 15ª Região e o colega do Tribunal de Justiça Militar. Eu quero cumprimentar todos os juízes aqui presentes, as juízas, os desembargadores, os estudantes. Eu quero dizer aos estudantes que, nesta mesa, eu represento aqui o presidente do TRE de São Paulo, desembargador Mário Deviene Ferraz, em seu nome estou falando. Eu quero dizer aos estudantes que aqui estão, que nesta mesa estão sentados os presidentes, gestores dos maiores tribunais do país. Os mais importantes tribunais do país estão nesta mesa. O maior Tribunal de Justiça do país, o maior Tribunal Regional Federal do país, o maior Tribunal Regional Eleitoral do país, o maior tribunal, os dois juntos se complementam como os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal de Justiça Militar. O número de jurisdicionados é impressionante. E, por isso, eu saúdo essa importante reunião interjurisdicional de tribunais, de juízes e de interessados e de operadores do direito para que possamos tecer rapidamente, porque nos foi dado 10 minutos, uma análise do que ocorre. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, como disse aos senhores, é o maior tribunal do país. No entretanto, nós temos apenas 6 membros e mais o presidente no tribunal. Ele é composto de 2 desembargadores estaduais, que são, respectivamente, o seu presidente e o vice, acumulando a função de corregedor, um representante do Tribunal Regional Federal, que sou eu, desembargadora federal. Nós temos 2 juízes de primeiro grau, juízes estaduais, e 2 representantes da advocacia. Então, com esse número de juízes, nós estamos dando conta, no nosso sentir, quando eu vi os números do STJ, fiquei até com vergonha, e os números do TJ, os números do TRF, os números aqui do TRT, eu fiquei até com vergonha. Mas tem um diferencial muito grande, porque os prazos na Justiça Eleitoral são extremamente exíguos. São prazos de horas, são prazos de 24 horas, então nós não temos um prazo muito grande para decidir. Tanto assim, quero dizer aos senhores que, nesse período pré-eleitoral e eleitoral, eu fiz plantão, eu e meus colegas fizemos plantão todos os sábados, domingos e feriados, todos, plantão presencial, das 9 da manhã às 17h30, e muitas vezes eu voltei, eu me lembro que eu estava tomando lanche num sábado, chegou um HC, era urgentíssimo, e eu me desloquei, graças a Deus moro perto, e fui para o TRE para resolver, porque os funcionários ficam até 9 horas da noite. Nós temos um eleitorado muito grande em São Paulo, 32.818.600 eleitores.
E estamos numa nova campanha da biometria. Eu quero aproveitar agora para dizer aos senhores que se cadastrem, porque a biometria foi a forma encontrada pelo TSE para afastar de vez os indícios de corrupção jamais comprovados, que eu saiba até agora, mas havia muitas informações sobre terceirização do voto feito pelos mesários. Então, nunca foi comprovado no Estado de São Paulo, e eu penso que o TSE também, o ex-presidente do TSE está aqui presente, parece que nunca conseguiram comprovar. Mas, para que estejamos à frente do tempo, o TSE, então, lançou a campanha da biometria já há algum tempo e agora de forma mais efetiva. A biometria ela se faz por digitais e ela vai impedir que outrem venha e dê o voto que os senhores estão lançando a favor de um dado candidato, se não vier o deletério sistema de lista, né? Então, essa é a minha posição. Mas o voto dos senhores tem que ser válido e dados individualmente, porque esse exercício de cidadania é importantíssimo, porque ele fortalece a democracia, fortalece a República Federativa do Brasil, que é res pública e não res individual, e fortalece também o nosso princípio federativo. Nós temos já 21% do cadastro de eleitores biométricos, nós temos 425 zonas eleitorais, e nós temos uma taxa de congestionamento na Justiça Eleitoral muito pequena. No primeiro grau, nós terminamos 2016 com 37,48% de taxa de congestionamento, basicamente por conta de recursos que todos nós, magistrados, sabemos que se somam a cada dia. E, no segundo grau, nossa taxa de congestionamento é 23%, 28%, isso levantado em 20 de dezembro de 2016, porque, por exemplo, nós temos vários gabinetes zerados, o meu é um deles, e os outros que não estão zerados estão próximos de serem zerados. Portanto, se fosse feito um levantamento hoje, a nossa taxa de congestionamento, pela projeção da nossa assessoria de planejamento estratégico e eleições, é que seria por volta de 2%. Eu trago essas situações para os senhores, porque me parece que são dados importantes. A Justiça Eleitoral ela tem como norte a idoneidade das eleições, a paridade de armas entre os candidatos a esse sistema eleitoral vigente. Nós tentamos, de todos os jeitos e modos e maneira, afastarmos o abuso do poder político, o abuso do poder eleitoral, de forma muito firme, muito séria. O nosso tribunal é um tribunal muito responsável em todos esses setores, e nós temos, assim, muita seriedade com a lisura das eleições. Esse é o tribunal dos senhores, é o tribunal que não é chamado como o STJ como da cidadania, mas eu brinco com meus colegas que os tribunais eleitorais são os tribunais da dignidade das pessoas e da democracia. Então, eu estou aqui representando, na verdade, um tribunal que preza pelo asseguramento do princípio democrático desse país e pela decência com que os cidadãos devem se portar face ao processo democrático eleitoral. Muito obrigado, são essas considerações que queria trazer. Teremos agora as palavras do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, na pessoa de seu juiz-presidente, Dr. Silvio Hiroshi Oyama. Bom, boa tarde a todos e a todas. Saudar inicialmente o excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, sua esposa, doutora Yara. Saudar o ministro Paulo Moura, sua esposa Maria Olívia. Saudar o nosso querido conselheiro do CNJ, juiz Bruno Ronchetti. Saudar o ministro Augusto César Leite de Carvalho, do TST. Saudar a mesa, todos os presentes, doutor Paulo Dimas, doutora Cecília, desembargadora Marli Marques, e os desembargadores Wilson e Fernando do TRT. Saudar a deputada federal, o deputado federal Vitor Lippe e a deputada Maria Lúcia Amari. E saudar
especialmente o Dr. José Crespo, prefeito dessa cidade. Eu tenho um carinho especial. Até perguntei para o Fernando qual o motivo desses congressos serem realizados na cidade de Sorocaba. E ele me contou que foi iniciativa de 3 juízes de segmentos distintos que tiveram essa ideia maravilhosa de unir, não é? Na verdade, trocar experiência, porque somos, e aí eu falo para os estudantes, somos apenas 16, um pouco mais de 16 mil juízes no Brasil inteiro. E aquela figura, não é, do juiz antigo, fechado no seu gabinete, não é, decidindo processo por processo, cada um fazendo, na verdade, de acordo com a sua consciência apenas, mas não se falando, essa figura é uma figura que, como o próprio Dr. Paulo Dimas mencionou, ela precisa ser modernizada. Eu acho que nós não trabalhamos, nós não trabalhamos mais, não devemos mais trabalhar ou olhar apenas uma causa. Eu sou, para quem não conhece, eu sou oriundo do Ministério Público, e quando eu ingressei pelo 5º do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça Militar, confesso aos senhores que senti uma dificuldade e vi uma dificuldade também na magistratura de se unir. O Ministério Público, diferentemente da magistratura, tem até essa vocação, não é? De serem unidos e se unirem também para a discussão de causas comuns ou de troca de experiências. E o que eu senti efetivamente na magistratura foi exatamente um pouco de acanhamento, não é, nessa prática. E um congresso como esse é uma oportunidade única, não é? Realizada aqui nessa cidade. Eu, comentando com o prefeito, que em 88 fui promotor, era promotor substituto, acabei sendo designado para cá, não é? Cidade maravilhosa, com o tempo, como vinho, cada vez que passei agora por aqui, me senti assim, saudoso, não é? E saudoso até de um restaurante muito antigo, não sei, né? Mas faz tanto tempo que eu tenho até, eu vejo até os estudantes sorrirem aí, mas eu acho até que faz tanto tempo que esse sujeito deve ter se naturalizado, porque chamava-se a costela do japonês. Hã? Mas faz tanto tempo que ele deve ter se naturalizado, né? E também eu me tenho uma saudade incrível de uma coxinha de pernil aqui da Padaria Real. Não sei se existe ainda. Muito bem. Por isso, prefeito, a saudação final, né, das minhas palavras era para o senhor, não é? Sendo prefeito dessa maravilhosa cidade, e essa recepção, não é? Que todos que o senhor deu e a cidade dá para todos os magistrados. Em relação ao nosso congresso, no último encontro nacional do Judiciário, o doutor Paulo está aqui, não é? Quem estava lá vai se lembrar muito bem. A ministra Carmen Lúcia começou o seu discurso, ou abriu o seu discurso, com a pergunta: o que a sociedade espera do Judiciário? Essa talvez seja a grande angústia de todo magistrado, não é? Quando vai sentenciar e quando sentencia ações coletivas, né? Ações que envolvam direitos de muitas pessoas, o que a utilidade do seu provimento, não é? E esse provimento e a qualidade desse provimento também reflete no que a sociedade pensa dos nossos trabalhos. E ela mesmo, depois de refletir sobre isso, indicou um caminho que eu vejo que 3 juízes do interior viram, talvez, não é? Anteviram isso com bastante tempo. Ela menciona que o caminho é nos unirmos, nos reunirmos para exatamente isso, passar as boas práticas, não é? Reconhecer que temos erros, mas em cima dos erros, não é? Melhorarmos essa atuação, porque só assim, não é? Só assim nós vamos poder
poderemos oferecer, na verdade, aquilo que é a nossa missão, não é? A missão de julgar e a missão de servir à sociedade. Por isso, eu que sou oriundo de um ramo especializado da justiça, não obstante ter sido promotor na justiça comum, vejo muito bem o impacto, não é, da celeridade, não é, da justa prestação jurisdicional. Nós, da Justiça Militar, e aí para os estudantes, temos como jurisdicionados aproximadamente 140 mil homens, mais ou menos 100 mil homens na ativa. Já foi mencionado até em outros eventos, se trata se nós retirarmos os conscritos, que são os reservistas, né, do Exército, a nossa força policial militar no Estado se equipara quase à do Exército Nacional. E quando nós vemos episódios como o que ocorreu recentemente no Espírito Santo, não é, da PM se enclausurar e deixar de prestar esse serviço à sociedade, e aí sim, não é, se consegue ver qual a utilidade da justiça, de ter uma justiça especializada. Para que os senhores tenham uma ideia, o Copom recebe diariamente 150 mil chamadas. 150 mil chamadas, 150 mil acionamentos dia. E se nós olharmos diante desse panorama, ou com esse panorama, a nossa polícia militar, nós efetivamente temos que ter orgulho dela. São 150 mil homens. E grande parte desse profissionalismo, dessa ordem, também compete à Justiça Militar. Porque a Justiça Militar cabe o controle judicial dos pilares de uma corporação armada que é calcada na hierarquia e na disciplina. Pensem os senhores numa decisão de um insubordinado dentro de uma tropa, demorando alguns anos para ser julgado. O mal que esse policial, o mal policial, pode causar na tropa. Tudo isso leva a uma conclusão. Nós temos as nossas particularidades, mas, acima de tudo, né, nós temos as nossas virtudes, todos nós. Não é? Essa virtude, e a gente consegue ver numa crise, eu estive observando na internet o primeiro congresso. No primeiro congresso se falava dos mesmos problemas. Certamente, né, nós, daqui a uns anos, no quarto, quinto, sexto congresso, nós estaremos aqui discutindo, talvez, os mesmos problemas. Mas também, eu tenho certeza que muitos deles serão solucionados pela troca de experiência que nós estamos fazendo hoje. Isso é um marco. Eu confesso aos senhores, sou oriundo de uma outra carreira. O Ministério Público, como os senhores sabem, é uma das instituições que mais tem credibilidade no Brasil. Mas muito dessa credibilidade está no que eu falei para os senhores, nessa união de objetivos, né? União de corações e também união de objetivos e de soluções. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que, mais que ninguém, não é, essa qualidade foi devidamente exercida num encontro como esse. Muito obrigado a todos e espero estar o ano que vem aqui, né, falando de outros problemas, né, mas os que foram apresentados sejam solucionados. Muito obrigado. Teremos agora as palavras do excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, desembargador Wilson Fernandes. Muito boa tarde a todos. Eu peço licença às autoridades presentes para, em nome do ministro Lewandowski, cumprimentá-las todas, né?
Assim, eu evito o risco de me esquecer de nominar alguma delas. Então, cumprimento a todas as autoridades, na pessoa do ministro Lewandowski. Senhoras e senhores, uma breve manifestação também para exaltar a importância desse congresso interinstitucional, que tem como objetivo aproximar as nossas instituições, os nossos ramos do Poder Judiciário, para juntos, quem sabe, traçarmos caminhos que possam nos fortalecer e nos auxiliar a melhor cumprir o nosso papel. A primeira fala de hoje mencionou a ideia de que não há uma verdadeira democracia sem um judiciário forte. E nesse contexto, especialmente no que diz respeito à Justiça do Trabalho, mas em certa medida também à Justiça Federal, a gente não posso deixar de mencionar o contexto em que estamos atuando na Justiça do Trabalho e no que diz respeito a essa questão do fortalecimento do Judiciário. Nós tivemos, em 2016, um corte monumental e sem precedente de verbas na Justiça do Trabalho, que atingiu também a Justiça Federal e que nos impôs a situação de que provavelmente poderíamos não continuar a cumprir o nosso papel a partir de meados do ano, se não fosse a edição de uma medida provisória que, no final das contas, acabou recompondo, em parte, o orçamento que havia sido diminuído drasticamente. Então, corríamos, por volta de julho, agosto, o sério risco, um risco real de fechar as portas, se não houvesse um aporte de numerário para podermos cumprir o nosso papel. A Lei Orçamentária de 2017, em certa medida, recompôs esse orçamento, muito embora acabamos de ouvir esta semana a possibilidade de um contingenciamento da ordem de 60 a 65 bilhões de reais, que, em alguma medida, certamente irá nos atingir, ainda não sabemos o quanto. Mas a PEC da limitação de gastos do ano passado nos impôs uma condição extremamente adversa. Se este ano não temos a mesma falta de dinheiro que tínhamos o ano passado, esse ano não podemos fazer nomeações de servidores e juízes. E talvez até em razão da possibilidade ou da probabilidade da aprovação de uma reforma previdenciária, nós estamos verificando no meu tribunal da Justiça do Trabalho de São Paulo, da 2ª Região, uma evasão muito grande de servidores. Todos os dias, um número muito grande, eu assino um número muito grande de aposentadorias. Isso significa que, se não pudermos repor esses servidores, nós, em algum momento, teremos um problema muito sério para podermos continuar a cumprir o nosso papel. Se não tivermos falta de dinheiro, podemos ter falta de pessoal. E, paralelamente a isso, a gente ouviu recentemente uma manifestação de um chefe de poder falar na extinção da Justiça do Trabalho, apresentando este ramo do Poder Judiciário como um dos responsáveis pela quebradeira generalizada de empresas de um determinado setor, apresentando a Justiça do Trabalho ou exercício do direito trabalhista como se fosse um problema para as empresas, quando, na verdade, nós temos anualmente, este ano de 2017, provavelmente teremos na Justiça do Trabalho da 2ª Região cerca de 500 mil de novas ações. Eu costumo dizer que a Justiça do Trabalho é uma justiça para desempregados, porque a maioria esmagadora dos trabalhadores que nos procuram são aqueles que perderam o emprego. Então, na verdade, o que provoca, se eles perderam o emprego, é porque as empresas estão em dificuldade. O que provoca a dificuldade das empresas
é uma dificuldade econômica, e não, às vezes, os direitos trabalhistas, não é o direito do trabalho, é mais ou menos como culpar o hospital ou o médico pela existência de doentes. Nós somos procurados porque alguém, em alguma medida, não teve os seus direitos atendidos, ou imagina que não teve os seus direitos atendidos, e daí a busca da justiça do trabalho. É o que ocorre, guardadas as proporções, com qualquer entidade hospitalar. Ninguém vai propor o fechamento de um hospital para acabar com as doenças, não é isso? Mas ouvimos uma manifestação de um chefe de poder propondo até a extinção da justiça do trabalho. Eu, na ocasião, fui procurado para dar uma entrevista e cheguei a dizer algo como se, nesse sentido, que propor a extinção de um ramo do Poder Judiciário, sem dizer o que é que vai se colocar no seu lugar, é algo, no mínimo, imprudente. Eu diria irresponsável até, porque como é que se vão solucionar as questões entre empregados e patrões com o fim da justiça do trabalho? Não vamos dar, como disse o ministro Dias Toffoli hoje, não vamos dar um porrete para cada um, para que eles resolvam as suas dificuldades, não é? Mas esse é o contexto difícil em que vivemos. Num primeiro momento, uma falta de dinheiro para que a justiça do trabalho cumpra adequadamente o seu papel. Num segundo momento, a falta de pessoal para poder cumprir esse mesmo papel. E, além disso, esse ataque externo, como se nós fôssemos culpados por alguma dificuldade empresarial, quando não é verdade. Eu acho que o que causa as dificuldades são as dificuldades econômicas. E, de qualquer maneira, eu gostaria de chamar a atenção para isso, que a Justiça do Trabalho não cria problemas, ela só é procurada quando os problemas já foram criados. E, nesse contexto, então, eu acho que um congresso, um seminário como esse, cumpre ou auxilia a cumprir esse papel de nos unirmos todos, porque, se não formos extintos por força de lei, nós acabaremos sendo extintos por inanição, ou de uma maneira ou de outra. Então, acho que é muito importante nos darmos as mãos para que, juntos, a gente possa fazer com que tenhamos uma democracia forte, atuante, porque só um poder, acredito, só um poder judiciário forte, atuante, é que proporciona uma democracia sólida. Então, essa é a minha breve manifestação. Muito obrigado. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente da Justiça do Trabalho da 15ª Região Campinas, desembargador Fernando da Silva Borges. Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os ilustres colegas presidentes da mesa, também cumprimentar as autoridades presentes na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski, ao senhor prefeito municipal, aos senhores deputados, aos colegas desembargadores da 15ª e de outros tribunais, aos colegas magistrados de primeira instância, aos presidentes de associações, aos conselheiros do CNJ, aos senhores estudantes aqui presentes, senhores advogados. A minha fala não vai diferenciar muito do meu colega presidente da 2ª Região, Wilson Fernandes. Afinal de contas, os nossos problemas, eles são idênticos, porque vivenciamos as mesmas dificuldades. Eu, pensando aqui, se houvesse uma palavra para definir este encontro interinstitucional, eu diria que, efetivamente, a palavra é união. E esta união que muitas vezes faltou ao Poder Judiciário. Cada um com as suas especialidades, cada um com as suas preocupações e seu trabalho. Aqui, a desembargadora Marli bem definiu o trabalho, muitas vezes, de final de semana, de plantão, quando isto a sociedade não tem ciência. Isto não interessa ser divulgado. Eu gostaria, então, de, inicialmente, parabenizar
organizadores deste evento, por esta iniciativa do terceiro encontro, onde são reunidos todos os segmentos do Poder Judiciário, e assim são colocados, e nós compartilhamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e também as soluções para eles. O que vive o Judiciário atualmente, e o trabalhista em particular, como aqui ressaltou o desembargador Wilson, é motivo de uma denúncia à sociedade. Afinal de contas, a sociedade é aquela que recebe o nosso trabalho, o nosso serviço, é o serviço público. Por isso, temos nós a obrigação de informarmos as dificuldades pelas quais o judiciário cada vez mais é colocado. Como foi aqui dito, nós estivemos à beira do fechamento das nossas portas o ano passado. Isso não é nenhum exagero, isso efetivamente ocorreria. Foi um corte de 30% linear no nosso investimento, que, somada à inflação de 10% do período, significa 40%, ou seja, de um orçamento que sempre foi restritivo, não é? E de 90% no investimento, sob a alegação de que a Justiça do Trabalho decidia mal, não é? Deve alterar a sua forma de decisão. Um ataque inconstitucional à liberdade e à independência do magistrado, cuja decisão está sempre submetida a um recurso. Por isso, é importante que tenha a sociedade essa consciência. Nós temos nos esforçado, no limite, para prestarmos à sociedade o melhor serviço possível. E ainda temos conseguido. É óbvio que uma decisão judicial, ela sempre tem o seu tempo. Nós temos, atualmente, a instituição do processo eletrônico. A 15ª Região, nas suas 153 varas e 10 postos avançados, que cobre uma jurisdição de 599 municípios do Estado de São Paulo, já ultrapassou 1.100.000 processos eletrônicos em tramitação. Isso traz uma maior velocidade, mas, por sua vez, essa velocidade ela acaba sendo acelerada para chegar ao computador do juiz. E o juiz é sempre o mesmo. Nós temos uma carência de servidores constatado pelo nosso corregedor-geral da Justiça do Trabalho, em ata lavrada em setembro do ano passado. Nós temos uma carência de 2.400 servidores, no universo de 3.900. Isso significa que nós temos um déficit de 60% da nossa força de trabalho. E com o agravante, também colocado pelo Dr. Wilson, que o orçamento é tão restritivo que nós não estamos podendo substituir ou nomear para as vagas daqueles que estão se aposentando. Nós não temos a autorização para a nomeação de nenhum cargo no primeiro semestre de 2017. Nenhum. Há alguma perspectiva de alguma coisa para o segundo semestre que também nada é seguro. Por isso, não é um chororô, mas sim uma constatação da realidade que está ocorrendo. Isto significa que estão cada vez mais reduzindo o nosso oxigênio. Um ser humano não vive sem oxigênio. Já ressaltado, nós não temos nenhuma responsabilidade pelo número de ações. Se a sociedade, por algum motivo, tem alguma doença, essa doença precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada.
não é? E não acusar o médico ou o hospital pela doença e o seu fechamento. Aqui se falou no painel dos conselheiros do CNJ quanto à resolução 219, que é uma resolução que visa priorizar o primeiro grau. Eu fui juiz de primeiro grau durante 16 anos. E numa época em que as circunstâncias de condição de trabalho eram bem piores. Não significa que não tenhamos que tentar melhorar. E esta priorização, ela é muito importante. Como foi ressaltado aqui, o processo começa no primeiro grau, termina no primeiro grau. O primeiro grau é a nossa vitrine, é no primeiro grau que a parte tem o contato com o juiz, e é o primeiro grau que efetivamente tem que ser priorizado. Quando o ministro Paulo Dias comentou sobre a intenção do nosso querido desembargador Paulo Dimas designar 2 assistentes para cada juiz de primeiro grau, a inveja foi inevitável, ministro. A inveja foi inevitável porque nós estamos numa situação na 15ª região que nós temos parte de juízes com assistentes, alguns com função comissionada, 5, outras 4, outras nenhuma função, e alguns juízes sem nenhum assistente. Não é? Então, a perspectiva, isso é um tratamento anti-isonômico, não é? Que os colegas estão sofrendo, e nós reconhecemos isso. Mas aqui nós estamos expondo as dificuldades. Não é? Isso é prioridade da minha administração, assumir o tribunal em dezembro do ano passado é prioridade, mas as dificuldades são imensas. Não é? São imensas. Por isso que estamos investindo também com muita ênfase na conciliação, que efetivamente está dando um resultado muito alvissareiro. Afinal de contas, a Justiça do Trabalho já nasceu sob o signo da conciliação. Né? As unidades de primeiro grau eram denominadas juntas de conciliação e julgamento. A Justiça do Trabalho já nasceu com este rumo da conciliação, e estamos investindo também no Sejusc, doutor Paulo, da Justiça do Trabalho, com ótimos resultados. Isso é uma forma de enfrentarmos esta avalanche de processos decorrentes também, não só, mas também e principalmente desse desemprego inédito de 13 milhões de desempregados no país. 50% ou um pouco mais das ações que entram são para postular verbas rescisórias, que são valores que deixaram de ser pagos na rescisão do contrato de trabalho, provavelmente em decorrência da crise econômica. Agora, a crise econômica ela não pode ser justificativa para que uma instituição, um poder da República, seja colocado de joelhos. Muito se ouve da crise, mas pouco se ouve dos 400 bilhões de reais que são pagos por ano de juros, da maior taxa Selic de juros do mundo. São 1 bilhão e 200 milhões de reais por dia. A sociedade pouco tem essa informação. Isso não se divulga. A cada ponto percentual da taxa Selic a menos, o país economiza 30 bilhões por ano. Nós estávamos com uma taxa há pouco tempo de 14%, a maior do mundo há muito tempo. Os economistas discutem, a gente vê painéis de economistas discutindo qual a razão disso. O país tem 370 bilhões de reservas. A inflação está caindo rapidamente. Os juros não caem na mesma velocidade, muito menos aqueles juros pagos no sistema financeiro. Agora, a remuneração da taxa Selic
para aqueles investidores, que são aqueles que têm dinheiro para investir, representa um ganho 14 vezes superior a quem investe em alguma atividade econômica, ou mesmo para aqueles que recebem o Bolsa Família. Então, este país precisa ser repensado. Este domínio do poder econômico está levando o país a uma convulsão social, se isso continuar. Bem, falei demais, chorei mais ainda, mas podem acreditar que é a realidade que foi dito. Eu agradeço a paciência de todos, o convite, parabenizo todos aqui presentes e boa tarde a todos, muito obrigado. Teremos agora a intervenção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, as palavras da presidente, a excelentíssima desembargadora Cecília Marcondes. Em primeiro lugar, cumprimento aqui a mesa, os meus colegas de mesa, Dr. Paulo, Dr. Silvio, doutora Marli, Dr. Wilson, Dr. Fernando, assim como os senhores e senhoras magistrados nas pessoas do ministro Ricardo Lewandowski, senhora, e ministro Moura Ribeiro e senhora. Da mesma forma, cumprimentos, faço uma saudação para o conselheiro Bruno Ronchetti, que está aqui presente, e as demais autoridades eu cumprimento na pessoa do prefeito José Crespo. Cumprimento também os estudantes e as estudantes. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que é uma grande alegria estar aqui presente neste congresso, porquanto ele representa uma ótima oportunidade para que troquemos experiências. Todos aqui somos representantes de tribunais diferentes e com peculiaridades diferentes. Porém, temos uma particularidade ímpar e a mesma. Todos nós somos de tribunais que estão localizados em São Paulo. E é uma honra muito grande pertencer a esses tribunais, contudo, também é um desafio muito grande poder representá-los. São Paulo implica números gigantes no que diz respeito a questões, a dificuldades e a processos. No momento, maior dificuldade nossa é aquela que já foi citada aqui por várias vezes, que diz respeito às contenções de despesas. Esses cortes orçamentários nos trouxe grandes problemas e grandes dificuldades. Eu nunca falei tanto não em toda a minha vida. Nem na época em que minhas filhas eram adolescentes eu consegui falar tanto não dessa forma. Mas, infelizmente, agora é isso que é a nossa realidade. Eu sou obrigada a perceber que nós temos uma qualidade humana muito boa, tanto de magistrados como de servidores. Porém, com os cortes e com as dificuldades de nomeações que foram citadas aqui, hoje, num universo por volta de 400 juízes de primeira instância, nós estamos com 300. E, por volta de 4.000 funcionários, nós não temos 30% desses funcionários. Com possibilidade, um risco muito grande de outras aposentadorias aparecerem, e estão aparecendo todos os dias, na medida que os nossos funcionários são funcionários antigos e eles já estão pensando nessa aposentadoria já há algum tempo. Alguns nós conseguimos até segurá-los, mas eu sei, todos nós sabemos, do tribunal que não será possível ser feito isso por muito tempo. A solução nossa hoje vem a ser procurar os problemas, identificar as prioridades, porque com o nosso recurso financeiro e recurso humano, nós não temos possibilidade de dar conta de todos os nossos problemas e chegar a soluções. Eu tomei como medidas, como metas na minha presidência, algumas medidas que são importantes para a celeridade e para a melhor prestação da jurisdição. A primeira delas foi o processo judicial eletrônico. Quando eu tomei posse
na presidência, eram apenas 4 subseções e o uso não era obrigatório. Hoje já estamos com 26 subseções, com uso obrigatório, e até julho teremos, no estado de São Paulo, já implementado o PJE. Como nós também temos a jurisdição de Mato Grosso do Sul, até agosto em Mato Grosso do Sul, com algumas maiores dificuldades em razões de problemas técnicos. Já passamos por uma prova de fogo, não faz muito tempo, na época em que saiu decisão a respeito do ICMS na base de cálculo da COFINS, em que, um pouco mais de 1 hora, mais de 2.000 petições foram protocoladas. Deu uma certa instabilidade no sistema, mas, graças ao nosso departamento de TI, conseguimos resolver os problemas e hoje ele está funcionando razoavelmente bem. A única coisa que eu gostaria de dizer a respeito deste sistema é que ele foi implementado por uma realidade que não é a nossa da terceira região, ou seja, de São Paulo. Ele foi idealizado para uma região menor, isso foi a 5ª região. E eu peço, inclusive, a ajuda do nosso conselheiro nesse sentido, que algumas modificações são imprescindíveis para o bom implemento desse sistema, mas que não depende só de nós, depende, muitas vezes, do Conselho, ou o Conselho não nos dá autorização, ou ele próprio, o Departamento de TI do Conselho, é que teria que fazer. Este é um pleito que eu trago a Vossa Excelência, em nome de todos os magistrados da terceira região. Além disso, existe também uma outra forma que eu resolvi para a celeridade, foi com a especialização de 2 sessões em nosso tribunal, eu arrumei um mutirão, presidido por 2 juízes, sob a direção da presidência, para acabar com todos os processos remanescentes. Isso está dando um resultado muito bom, de modo que os magistrados que estão responsáveis por determinada matéria não fiquem preocupados com aquela matéria remanescente que se encontra em suas sessões. Um cuidado que a terceira região tem vem a ser com a conciliação. Uma forma de resolver os problemas de excesso de processo é pela conciliação. Para os senhores poderem entender a dificuldade, com um pouco mais, por volta de 300 juízes, nós recebemos, na primeira instância, o ano passado, em 2016, 367.317 processos nas varas e 246.788 processos nos juizados especiais, assim como nas turmas recursais, 59.713. No tribunal, que nós temos 40 juízes julgadores, porque 3 somos, na verdade, 43, mas 3 fazemos parte do corpo diretivo, portanto, não julgamos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região recebeu 118.019 processos no ano de 2016. Temos, portanto, hoje, para julgamento no tribunal, 267.750 processos e, na primeira instância, 1.077.871 processos. Portanto, a conciliação e a mediação são mecanismos que vão nos ajudar em muito. Para os senhores terem uma ideia, em março deste ano, o Conselho de Conciliação conseguiu, num processo de execução não fiscal, com mais de 5.000 exequentes, conseguiu um acordo para já 3.300 exequentes, sendo que, para este próximo mês, os demais entrarão nessa fase de conciliação.
Este foi um processo piloto que fez com que a AGU se interessasse e se empolgasse com a possibilidade de conciliação, de modo que já está sendo entabulado outra audiência de conciliação para um processo com um valor de 53 milhões de reais. Este que nós vimos tinha 35 milhões, já passamos agora para uns 53 milhões, e com também milhares de exequentes. Eu fico contente porque eu vejo que a conciliação está tendo possibilidade de crescer e crescer bastante, de modo que a Caixa Econômica Federal é nossa parceira nesse sentido. A AGU sentiu firmeza na possibilidade de se fazer acordos dentro da Justiça Federal, e o INSS está retomando de novo suas tratativas para a realização de acordos. Portanto, é uma forma de driblar a escassez financeira, o uso da conciliação. Além do que, para também driblar a escassez financeira, nós temos feito uso de uma forma bastante grande dos videoconferências. Tanto para treinamento de servidores, como para reuniões, etc., a videoconferência tem nos servido de forma bastante grande. E, além dos acordos que fizemos, inclusive com o Paulo Dimas aqui, o TJ de São Paulo, em razão da competência delegada, já assinamos um acordo para a interoperabilidade dos nossos sistemas. Isso vai ajudar muito na medida em que todos os processos que vierem da primeira instância da Justiça Estadual tenha a possibilidade de entrar no nosso sistema com a maior rapidez e maior celeridade, bom para os jurisdicionados. Assim, eu termino a minha fala dizendo que, mais uma vez, eu agradeço compartilhar com todos os colegas aqui ideias e as dificuldades, e tenho certeza absoluta que esta troca de experiência vai só ajudar a crescer o Poder Judiciário. Encerrado este painel, anunciamos a dissolução da mesa de trabalhos, quando imediatamente na sequência teremos a mesa de encerramento. Até já.